Os Estados Unidos incluíram o ministro Alexandre de Moraes na lista de estrangeiros especialmente designados pela Lei de Responsabilização Global por Direitos Humanos, Magnitsky. Nesse momento, de forma meio infantil até, os bolsonaristas estão eufóricos nas redes sociais. E a gente tem de falar sobre isso. Da sua parte, o ministro está dizendo que não liga, tá? E tudo bem. Mas o problema é grande, é sério e precisa ser compreendido. Porque desorganiza de vez todo o sistema democrático internacional. E não foi só isso que a Casa Branca fez hoje, tá? O presidente Donald Trump também impôs a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A lista de exceções é tão grande que no fim é quase como se não tivesse tarifa nenhuma. Quase. Sobraram de importante mesmo café e carne. Ou seja, café bom e carne boa vão ficar mais baratas aqui. Quer dizer, o agro se ferrou e Lula vai poder dizer que tem picanha mais barata para todo mundo. Olha, ler a ordem executiva explica muita coisa sobre Trump. Então vamos lá. Quais são as perguntas que nós temos de responder hoje? 1. O que realmente incomoda Donald Trump a respeito do Brasil? 2. O que os bolsonaristas não entendem? 3. Qual o real prejuízo para o Brasil? E por último, 4. Qual o prejuízo para os Estados Unidos? Porque tem, tá? Existe um debate nas redes sociais e mesmo na imprensa profissional sobre o que é que incomoda o presidente Donald Trump. Tem uma turma que diz que o problema de Trump, na verdade, olha, nada tem a ver com Jair Bolsonaro. Que o lobby de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ele não teve realmente nada, qualquer influência, nada, entende? Que a questão é Lula, que a questão são os BRICS, que o problema é o nosso presidente adorar ficar jogando bravatas contra o dólar, tá certo? Vamos lá, gente. A política externa brasileira é anti-americana. Celso Amorim é anti-americano. Como Lula tem as mãos atadas na política aqui dentro, já que o Congresso está muito à direita, o espaço de ele ficar de blá 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 populista para a esquerda é na política externa. Lula fica desafiando os americanos em tudo quanto é fala sua e isso evidentemente não faz amigos, cria atritos e tudo mais. Mas olha, esse Lula aí já falava as mesmas coisas e tinha boa relação com George W. Bush, com Barack Obama e com Joe Biden. Os americanos não ligavam. Não foi Lula que mudou, foram os Estados Unidos. Não há qualquer indício de que o problema seja com as bravatas do presidente Lula. Por outro lado, leia-se a ordem executiva assinada por Donald J. Trump. O que ele cita como razões? A perseguição da justiça brasileira ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a perseguição da justiça brasileira a Paulo Figueiredo, as prisões de brasileiros ligados à tentativa de golpe de Estado por aqui e, claro, no centro de tudo isso, o ministro relator desses processos todos no Supremo, Alexandre de Moraes. É preciso gastar muito esforço retórico e se basear em fontes desconhecidas para dizer que a culpa é de Lula. É preciso fundamentalmente ignorar aquilo que o próprio Trump já disse mais de uma vez. Ele citaria Paulo Figueiredo no seu decreto se o neto do ditador não tivesse influenciado essa decisão? Ele insistiria em falar que o problema é Bolsonaro por quê? Se o julgamento de Bolsonaro não estivesse na sua cabeça o tempo todo. E tem outra, tá? Na segunda-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, ele disparou contra a Colômbia. Por quê? Porque o ex-presidente Álvaro Uribe foi condenado pela Suprema Corte de lá. Gente, é claro que o problema do governo Trump é a ideia de que ex-presidentes em algum lugar do mundo possam ser condenados pelas justiças de seus países. E essa não é a avaliação de quem lê tudo que Trump e o Rubio têm escrito só. É a avaliação também da Eurasia, possivelmente a mais respeitada agência de análise geopolítica. Em outras palavras, Trump tem medo do futuro. Então, vamos falar de Magnitsky e de bolsonaristas. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Deixa eu te contar como nasceu o Ponto de Partida série que tem no nosso streaming. O PDP aqui do YouTube já traz análises a quente, mas alguns temas eles pedem mais profundidade. Por isso nós criamos essa série. São episódios maiores, produção para o streaming, recursos visuais, olha, é tudo muito mais rico. O primeiro episódio, a sociedade que o algoritmo criou, explica como os algoritmos de recomendação nas redes mudaram por completo nossos relacionamentos e como que isso impacta a polarização e a desinformação. Agora nós lançamos mais 3 episódios, 3 direto. Todos sobre o conflito entre Israel e Palestina, filmados lá. História, sociologia e contexto para entender o que realmente está por trás dessa guerra. Se ainda não viu, fica aqui o convite. Assine o streaming do Meio e mergulhe nos temas que moldam o nosso tempo. E olha, eu já estou preparando os próximos, tá? Também vai ser filmado fora do país sobre um tema que é muito caro a nós aqui
no meio. Democracia. E esse aqui? Esse é o ponto de partida no YouTube. Então vem cá. O que os bolsonaristas não entendem? Tá, um monte de coisa eu sei, mas aqui especificamente. Olha, eles criaram um fetiche tão grande com essa coisa da lei Magnitsky, que agora que saiu, estão todos numa euforia, bonitinho até. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a montanha pariu um rato. A vida do ministro Alexandre de Moraes vai ficar mais complicada sim. Vários bancos aqui no Brasil terão constrangimentos. Só que veja bem, isso não vai mudar nada. O ministro não vai julgar diferentemente. Os pares do ministro não vão mudar nada em seus votos. Na verdade, vai aumentar a pressão sobre o ministro Luiz Fux para que vote com seus pares. Essa pressão é inútil. O máximo que pode acontecer é o rigor do Supremo aumentar. Não deveria, tá? A Justiça não devia mudar em nada a sua avaliação do caso. Mas aqui no mundo real pode acontecer. Agora, quem é que vai sofrer com as tarifas? O decreto do presidente Trump listou um monte de exceções. O petróleo e o aço, por exemplo, foram liberados. São um pedaço enorme das nossas exportações para lá. Ao todo, 44%, quase metade de tudo que a gente vende para os Estados Unidos vai ficar como está. Nada muda. O que sobra representa menos de 7% de todas as exportações brasileiras. Sabe que pedaço da economia não teve quase nenhuma colher de chá? A agroindústria. O suco de laranja vai ficar tranquilo, a celulose também, mas fora isso, café e carne se ferraram. Exportação de madeira, as madeireiras se ferraram. 1/4 das exportações que vão sofrer com as sobretaxas vem do agro. Pode ser que uma nova regra crie mais exceções, pode ser. Mas até lá, aqui no Brasil, vai ter carne mais barata e vai ter café de qualidade mais barato. Para a campanha eleitoral de Lula, a notícia é boa, tá? Porque a maior cobrança de promessa não cumprida era justamente a picanha cara. Pois é, o agro pesadamente bolsonarista é uma das maiores vítimas de Eduardo Bolsonaro. E aí sobra a lei Magnitsky. Até hoje, a maior parte das pessoas enquadradas vivem em ditaduras. Arábia Saudita, Rússia, China, Venezuela, quase todos os enquadrados são gente ali naquele bolo. Bem, tem gente em democracias. Ou são responsáveis por crimes de altíssima violência ou por corrupção crassa, mas tipo crassa mesmo. Nunca os Estados Unidos enquadraram nessa lei um juiz de uma democracia. Veja, eu considero que Alexandre de Moraes é excessivamente punitivista. Mas todas as suas decisões são amparadas pela legislação brasileira, tá? Hoje, quando os americanos incluem alguém na lei Magnitsky, é quase automático que União Europeia, Canadá e Reino Unido imediatamente expedem as sanções. Isso não vai acontecer com o ministro Alexandre. Na verdade, vai ser a primeira vez que Washington aplica esse tipo de punição a alguém de forma isolada. Dá para ir além. É a primeira vez que Washington pune com sanções econômicas um juiz que atua pelas leis do seu país numa democracia. Isto é inédito na história da democracia americana. Sim, eu sei que os bolsonaristas, assim, tipo os mais puro sangue, consideram que Alexandre está violando a Constituição e tudo mais. Só que não tá, gente. A gente pode não gostar do julgamento do juiz, pode achar que ele não deveria poder suspender certos direitos, mas isso é discordar da decisão. Ele tem o poder legal de fazer o que faz, está tudo dentro da lei. Agora, os americanos dispararam esse ataque. Moraes vai perder seus cartões de crédito com bandeiras americanas, né? Mastercard, Visa, American Express. Não vai poder usar os serviços pagos de empresas americanas. Quer dizer, pode usar o Google, pode usar o que for de graça, mas não pode ter uma conta paga no Gmail. Os bancos nos quais ele tem conta, o Banco do Brasil, vão ter de trabalhar com uma certa cautela. Moraes não pode operar com dólar, mas pode em euro, pode em yuan. Só que vejam, se a moda pega e os Estados Unidos começam a punir inimigos políticos, o mundo não vai se sentir seguro de usar a infraestrutura americana. O resultado não é que Alexandre de Moraes vai ser punido, o resultado é que precisaremos de uma bandeira nova de cartão de crédito que não seja controlada por Washington. Que precisaremos de uma infraestrutura de tecnologia que não dependa de Washington. A China vai adorar, tá? A Europa também. Muita gente está celebrando achando que Washington tem um poder imenso. Tem, claro que tem.
mas é muito menos poder do que tinha 10 anos atrás. Uma fração do poder que tinha nos anos 90. E esse tipo de coisa, com ou sem Trump, diminui mais o tamanho dos Estados Unidos. A vida de Alexandre de Moraes, ela vai piorar? Vai, bastante. E os Estados Unidos vão concretamente começar a diminuir. Não é por esse ato isolado, tá? É pelo todo. É o sinal que Donald Trump está mandando para o mundo com muitos pequenos atos de que o mundo não deve contar com os Estados Unidos, de que a ação americana pode ser errática, surpreendente, sem critério e pode atingir qualquer um. A força americana sempre veio de ser um país previsível. Quando deixa de ser, o mundo vai atrás de uma nova ordem. Criar uma infraestrutura financeira sem os Estados Unidos demora tempo, mas todo mundo terá incentivo para adotá-la com o tempo, porque todo mundo vai precisar de um plano B. Sabe, para quem torce pela democracia, não aqui, mas no mundo, a notícia é ruim. Mas esse é o mundo que temos hoje. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.